Oi, amigas e amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei que horas que você estará assistindo a esse vídeo. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal e vou falar da vitória do Botafogo em cima do Palmeiras. 3-1 lá no Allianz Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Brasileirão. Uma vitória que encaminha o Botafogo para o título do Brasileirão deste ano. Um título que não vem há 29 anos. Faz tempo, hein? Pois é. E essa que pode ser a semana, a maior semana, a melhor semana da história do Botafogo. Porque pode conquistar o título da Libertadores neste sábado, e pode ser campeão brasileiro já na quarta-feira da semana que vem. Para o Botafogo ser campeão brasileiro na quarta que vem, tem dois cenários. No caso, o primeiro, precisa ganhar do Internacional lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional que também vem muito embalado, né? Vem de muitos jogos de invencibilidade. Então, se o Botafogo vencer e o Palmeiras tropeçar diante do Cruzeiro, o Palmeiras não ganhar do Cruzeiro, aí o Botafogo será campeão, já na quarta-feira. Outro cenário, Botafogo empatando o jogo diante do Internacional e o Palmeiras perder para o Cruzeiro. Aí, acontecendo esse cenário também, o Botafogo será campeão brasileiro na próxima semana. Então, pode ser a melhor semana da história do Botafogo. Já pensou com 2 títulos no intervalo de menos de uma semana? É possível sim. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que também tem uma equipe de transmissões daqui do Rio, e a gente também faz transmissões de alguns jogos de equipes daqui do Rio de Janeiro. E vou falar do que aconteceu nesta partida, tá? Já convido você a deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo também com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui. Essa divulgação é muito importante também para o crescimento aqui do meu canal no YouTube. O like também ajuda demais, pois com tudo isso, o YouTube recomenda o meu vídeo para quem não conhece o meu trabalho, para quem não conhece aqui o canal, para quem chega também pela primeira vez, tá bom? Então, já agradeço a você que está neste vídeo aqui e vamos falar do que aconteceu no jogo, beleza? Vamos lá. E é o seguinte, né? Como é que é o futebol? Antes do Botafogo marcar o primeiro gol na partida, foi uma pressão muito grande do Palmeiras, né? E aí vem aquele cenário, né, que aconteceu nos últimos jogos, do Botafogo, né, pressionar as equipes adversárias, mas não conseguiu marcar o gol, né? E o jogo desta quarta-feira começou com um cenário inverso, né, com o Botafogo sendo pressionado pelo Palmeiras, o Palmeiras chegando forte no ataque, tentando finalizações, cruzamentos, não conseguiu marcar o gol. E aí, nesse momento que o Palmeiras estava pressionando, fazendo aquela pressão muito grande, o Botafogo sai no contra-ataque pela esquerda, a bola chega até o Thiago Almada, e aí, depois disso, sai o gol do Botafogo. E o gol que sai numa sequência de erros de arbitragem e de um erro de posicionamento do Botafogo no gol do Botafogo. Para quem viu a entrevista com o Gregory, o autor do primeiro gol do Botafogo, após o primeiro tempo, já sabe do que eu estou falando, mas eu vou explicar isso já já. Para falar primeiro desse lance do Thiago Almada, né, que no caso, o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, era o último jogador de defesa do Palmeiras.
E ele fez a falta em cima do Thiago Almada. Foi uma falta fora da área. O Gustavo Gomes era o último homem de defesa. Então, primeiro erro, era para ter sido marcada a falta e era para ter sido expulso. Já começa aí. E aí vem aquela situação, né? O Palmeiras com o homem a menos, como é que seria o cenário, né? Será que aí o Botafogo seria a equipe muito dominante no jogo? Não sei, não dá para saber, não dá para ficar fazendo esse exercício de imaginação de cenários, né? Mas aí, no caso, o primeiro erro da arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio. Ai, Wilton, hein? Sempre ele, né? Pois é. Era para ter sido marcada a falta e era para expulsar o Gustavo Gomes. Não foi marcada nem a falta e nem foi dada a expulsão. Aí vem o segundo erro, porque não teve o escanteio. O árbitro marcou escanteio para o Botafogo, que não houve, porque no caso o Gustavo Gomes ele foi tentar, obviamente, visar acertar a bola, acabou foi acertando no pé do Thiago Almada, derrubando o jogador do Botafogo. Então nem foi escanteio, porque o último toque foi do Thiago Almada. Então foram 2 erros numa jogada só. Aí vem a cobrança de escanteio pela esquerda e tal, o lançamento que foi até a segunda trave na direita, e aí só no final do jogo, só após terminar a partida, é que a transmissão da Globo mostrou que na disputa de bola lá no alto, o último toque foi do Gregori. E aí, então, era para ter sido marcado o tiro de meta. Mas a arbitragem, o bandeirinha, enfim, marcaram um escanteio para o Botafogo. Enfim, e nesse segundo escanteio que saiu o gol do Botafogo. E assim, para quem odeia escanteio curto, foi uma péssima noite, né? Pois é. E, cara, que cobrança de escanteio, né? O Alex Telles cobrou rapidamente para o Thiago Almada, aquele escanteio curto, e o Almada deu o passe para o Gregori, que recebeu dentro da área, finalizou colocado no ângulo esquerdo do goleiro Everton, dessa forma, abrindo o placar para o Botafogo. E aí vem a parte da entrevista após o primeiro tempo, que o Gregori falou sobre o primeiro gol, e ele revelou que tinha se posicionado errado nessa jogada. Ele falou, né, que imaginou que seria uma outra jogada, e aí por isso que acabou se posicionando errado. Olha que situação, né? O errado que acabou dando certo, né? Isso é um pouco também da magia do futebol, que às vezes, num lance inesperado, pode sair um gol. E foi o que aconteceu muito por conta do que o Gregori revelou no posicionamento errado, segundo o Gregori. E assim saiu o primeiro gol do Botafogo na partida. Aliás, o Gregori, né, que marcou o segundo gol dele neste Campeonato Brasileiro. O primeiro, que também foi um gol muito importante, que foi na vitória, uma vitória suada em cima do Red Bull Bragantino, que hoje está na zona de rebaixamento. O jogo lá em Bragança Paulista, o Botafogo venceu 1-0. Naquele jogo, o Botafogo não atuou bem, mas o Gregori, no finalzinho, fez um gol. Fez o gol, né, que deu a vitória ao Botafogo. Uma vitória que também muito importante, obviamente, e que pode ter feito também a diferença para o Botafogo poder conquistar o título brasileiro. E aí, 1-0 Botafogo, enfim, após esse gol, aí virou um jogo lá e cá, né? O Palmeiras atacando e aí o Botafogo tendo mais espaços para conseguir contra-atacar também. Então ficou uma trocação, um jogo lá e cá. O Palmeiras teve bola na trave, inclusive, finalização de fora. E aí ficou esse panorama desde o primeiro gol do Botafogo até o final da primeira etapa e um pouco também para uma parte do segundo tempo, né? Só que depois o Palmeiras, né, conforme foi passando o segundo tempo, o Palmeiras passou a ter uma dificuldade para criar jogadas, e aí, no decorrer do segundo tempo, vem um outro detalhe importante, que aí no caso já estou falando do segundo gol do Botafogo. A cobrança rápida de tiro de meta do John, ele bateu rápido o tiro de meta,
A bola chegou até a ponta esquerda de ataque para o Igor Jesus e o Igor Jesus de cabeça deu um passe para o Savarino, hein, que correu com a bola, entrou na área de defesa do Palmeiras e aí chutou na saída do goleiro Everton, chute rasteiro e 2-0 para o Botafogo. Cara, eu aqui nos vídeos, no meu canal, eu vou sempre exaltar o Savarino, porque a impressão que eu tenho é que o Savarino não é tão exaltado como deveria ser. No caso, ser exaltado como ele joga muita bola e como ele vem sendo o cara no Botafogo nesse ano de 2024. E vou falar aqui uma coisa, tá? Vai ter gente que vai colocar um outro jogador, mas para mim o Savarino é o melhor jogador do Botafogo em 2024. É o melhor jogador. Para mim vem atuando mais que vem atuando melhor, né, do que o Luiz Henrique. Ah, mas o Luiz Henrique fez mais gols que o Savarino e tal. É verdade também, mas, cara, o que o Savarino vem jogando bola e o que ele, muitas vezes também deixa companheiros em boas condições para finalizar jogadas também, é um negócio impressionante, cara. E o Savarino custou barato, né? Ele não veio de graça, igual o Igor Jesus, por exemplo, mas, cara, ele acabou custando pouco até. E vem jogando muita bola, vem trazendo assim muito retorno. E como falei, para mim ele é o melhor jogador do Botafogo em 2024. Vai ter gente que não vai concordar, vai colocar que é o Luiz Henrique, outros vão dizer que é o Igor Jesus. Tudo bem, né? Dá para fazer um bom debate quanto a isso, mas eu acho que o Savarino é o cara do Botafogo em 2024. 2-0. E aí, minutos depois, o Palmeiras teve uma expulsão tardia, porque, como falei minutos atrás nesse vídeo, era para o Gustavo Gomes ter sido expulso no primeiro tempo, que poderia mudar o cenário do jogo, que poderia ter uma dominância do Botafogo a partir daquele momento na primeira etapa. E aí depois, só no segundo tempo é que teve a expulsão, né? O Marcos Rocha, de uma forma idiota, né, acabou dando um tapa no rosto do Igor Jesus. Não foi pênalti porque a cobrança de escanteio ainda não havia acontecido, tá? Então, para quem achou, não era para ter sido pênalti? Não, porque não havia acontecido a cobrança do escanteio. Foi um lance ainda sem a bola ter rolado, né? E aí, após a revisão no VAR, né, que aí o Wilton Pereira Sampaio foi chamado pelo árbitro de vídeo, vem ver aqui no monitor essa jogada. Aí ele viu que o Marcos Rocha deu um tapa no rosto do Igor Jesus. E aí o lateral direito do Palmeiras foi expulso. E a partir daí, então, o Botafogo teve um domínio até o final do jogo e teve muitos espaços para construir jogadas. E fez o terceiro gol numa cobrança de escanteio. Aí ele de novo, Savarino. Eu vou sempre exaltar o Savarino nos vídeos aqui no canal, tá? Não tem jeito. O Savarino cobrou escanteio. E aí, cara, e foi uma cobrança de escanteio assim magistral, cara, porque não foi aquela cobrança assim, muito alta, mas foi uma cobrança. A bola foi rápida e precisa até o Adrielson, que cabeceou e mandou a bola para o fundo da rede. E, cara, a gente precisa falar do Adrielson, porque aí eu tenho que voltar à memória do que aconteceu no ano passado. Naquele jogo no Newton Santos, em que o Adrielson acabou sendo expulso e depois desse lance o Palmeiras partiu para a virada. Aquela virada para 4-3. E um ano depois, o Adrielson, contra o Palmeiras, aí lá no Allianz Parque, marca o gol que sacramentou a vitória do Botafogo. Olha como é que é o destino, né? Assim, o destino ele traça umas situações assim bem curiosas, né? Aí o Adrielson, depois do que aconteceu no ano passado, foi para o Lyon, não teve tantas atuações no Lyon, voltou para o Botafogo
e nesta quarta-feira marcando esse gol que, como falei, sacramentou o triunfo alvinegro lá no Allianz Parque. E aí no final, o Richard Rios acertou um belíssimo chute de fora da área, mas foi aquele gol, né, que enfim, já não valia de muita coisa, né? 3-1 para o Botafogo. E a gente precisa falar de algumas situações aqui. Primeiro em relação ao Botafogo, né? E especificamente nesses duelos que teve contra o Palmeiras em 2024. Foram 4 jogos entre as duas equipes. 3 vitórias do Botafogo e 1 empate. As vitórias que aconteceram nesta quarta-feira, também no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo venceu por 1-0, e na Libertadores, nos jogos das oitavas de final, o Botafogo venceu aqui no Rio de Janeiro e o empate no jogo de volta no Allianz Parque, Botafogo se classificando para as quartas de final e dali continuou seu caminho até a grande final. Então o Botafogo foi dominante, digamos assim, nesses duelos contra o Palmeiras, com 3 vitórias e 1 empate. Não perdeu para o Palmeiras. E vem mostrando, nesse ano de 2024, quer dizer, mostrou, né, que o Botafogo foi superior ao Palmeiras nessa temporada de 2024. E digo mais, não tem equipe que mereça mais esse título do Brasileirão do que o Botafogo. O Botafogo vem mostrando o melhor futebol do Brasil nesta temporada. E, como falei, não tem ninguém que mereça mais o título do Brasileirão do que o Botafogo. E esse título, como já falei no início do vídeo, pode acontecer já na semana que vem. Já o Palmeiras, né? O Palmeiras que até aqui vem tendo um ano bem desastroso, que foi eliminado cedo na Copa do Brasil, foi eliminado por Flamengo do Tite. Pois é, foi eliminado para o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores, eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Flamengo do Tite. Eu tenho que repetir isso. Foi eliminado para o Flamengo do Tite. E, a princípio, que pode terminar o ano só com o título do Campeonato Paulista. Na maioria das últimas rodadas, né, o Palmeiras não vem atuando bem. Essa que é a verdade. Mas vinha conseguindo vitórias, mesmo sem fazer grandes atuações. Só que nesta quarta-feira escancarou a diferença do que vem atuando o Botafogo do que vem atuando o Palmeiras. E a gente até pôde ouvir xingamentos ao técnico Abel Ferreira, né? Uma parte da torcida presente no Allianz Parque chamando o técnico do Palmeiras de burro, né? Como é que o futebol é dinâmico, né? E só que aquilo, o Botafogo, ele encaminhou rumo ao título, mas ainda não dá para falar que já é campeão, ainda não tem como, porque é aquilo. O Botafogo, ele depois da final da Libertadores vai ter um duelo difícil contra o Internacional. Não será um duelo tão simples assim, porque o Internacional vem muito embalado. Vem de 75 jogos de invencibilidade Internacional, né? Assim, é uma sequência grande de invencibilidade. Não é exatamente 75, tá, pessoal? São 16 jogos de invencibilidade. Mas é uma sequência respeitável que fez o Internacional hoje ficar ali próximo dos líderes do Campeonato Brasileiro, né? E assim, o Internacional, se ele conseguir ganhar do Flamengo no domingo, jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, depois ganhar do Botafogo, vai dar um ânimo assim, muito grande para a última rodada do Campeonato Brasileiro, porque é uma situação que pode acontecer, tá? Então, assim, não sei o que vai acontecer no sábado para o Botafogo, mas o Botafogo, para esse duelo contra o Internacional, precisa ficar bem atento. Pode vencer? Claro que pode. Claro que pode. Obviamente, tem condições
para ganhar do Internacional lá em Porto Alegre, mas tem que ficar muito atento, porque o Internacional hoje é um time que hoje, para mim, são os dois melhores times do Brasil nesse momento, Botafogo e o Internacional. Então vai ser um baita duelo também e que pode definir o título do Campeonato Brasileiro, como já falei, inclusive nos cenários lá no início do vídeo. Mas, até como falei também, não tem uma equipe que mereça mais o título do Brasileirão do que o Botafogo, porque nessa temporada de 2024 não tem ninguém atuando melhor aqui no Brasil do que o Botafogo de futebol e regatas. Então tá aí uma vitória muito fundamental, obviamente, né, mas muito importante pro Botafogo. Ah, eu já esqueci de falar. Para o duelo contra o Internacional, o Botafogo não terá o goleiro John, que acabou demorando para repor uma bola durante a partida, levou amarelo, foi o terceiro dele, e está fora do duelo contra o Internacional. Então o Botafogo, para a semana que vem, terá o Gatito Fernandes como titular. Vamos ver como é que ele vai se desempenhar diante do Internacional. Quarta-feira da semana que vem, 9h30 da noite, no horário de Brasília, lá no Beira-Rio, estádio do Internacional, em Porto Alegre. O Palmeiras, que vai enfrentar o Cruzeiro também na quarta-feira da semana que vem, 9h30 da noite, no horário de Brasília, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Também vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, tá? Porque o Cruzeiro, como diz aquele apresentador, né, mais do que nunca, precisará voltar a vencer, porque o Cruzeiro vai jogar nesta quarta-feira diante do Grêmio, no Mineirão, né? Depois de perder o título da Copa Sul-Americana, e depois vai ter justamente esse duelo contra o Palmeiras, que são jogos que o Cruzeiro precisará voltar a vencer se quiser voltar a disputar a Libertadores no ano que vem, né? O Cruzeiro que ficou uma boa parte no Campeonato Brasileiro ali ou na zona de classificação da Libertadores ou perto disso. Só que nos últimos jogos não vem jogando bem e não vem conquistando vitórias, né? O Cruzeiro teve apenas 3 vitórias nos últimos 13 jogos, isso na temporada, né? Então, assim, é um aproveitamento baixo de vitórias, né? Então, assim, o Cruzeiro não vem performando bem. Pode acontecer do Palmeiras ganhar lá no Mineirão, mas não será um jogo fácil de jeito nenhum. Bem, então tá aí um pouco do que da minha visão do que aconteceu nesse duelo muito aguardado entre Palmeiras e Botafogo, que o Glorioso venceu por 3-1, agora vai partir embalado para Buenos Aires para, quem sabe, conquistar um título de Libertadores. E aí também, né, até um outro ponto que eu já esqueci de falar, né, tem que ver como é que vai ficar a situação do Bastos, né, o zagueiro Bastos, que deixou a partida desta terça-feira com uma lesão na região posterior da coxa, e aí a gente tem que aguardar os exames, né, para ver qual foi a gravidade da lesão do Bastos. Mas corre o risco do Bastos ficar de fora de uma final de Libertadores da América, né? E aí a dupla de zaga será formada pelo Adrielson e pelo Alexander Barbosa, né? Mas o Bastos é aquilo. Se não é o melhor zagueiro do Brasil, vem sendo um dos melhores zagueiros no futebol brasileiro, tá? No futebol brasileiro, o Bastos vem sendo um dos melhores na temporada de 2024. E assim, será uma baita ausência. Apesar de que, assim, se o Bastos não puder jogar, o Adrielson pode dar conta do recado, sim. Tem
totais capacidades para isso. Mas se acontecer do Bastos ficar de fora, é um baita desfalque para o Botafogo para a final deste sábado, que será às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, lá no Monumental de Núñez, casa do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina, e que terá a maioria da torcida do Botafogo e o Glorioso, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, que nesta terça-feira perdeu, né? Usou um time C, né, digamos assim, B ou C, sei lá, e acabou perdendo no finalzinho para o Juventude por 3-2, o Atlético Mineiro, que não vem jogando bem nesses últimos jogos. Futebol jogado, o Botafogo é favorito, mas é final única. E esses jogos de final única assim, tudo pode acontecer mesmo. Então tá aí, agora sim, encerrando o vídeo por aqui. Você que torce pro Botafogo, hein, cara? Provavelmente muitos vão ver esse vídeo já na manhã de quarta-feira. Devem ter dormido em êxtase, felizes sem dúvida nenhuma. Mas é aquilo, gente, tentem acalmar o coraçãozinho de vocês, hein? Porque no sábado vai ter mais, cara. Esse aqui é o detalhe, né? Mas é bom, né? É bom demais vivenciar essas situações, né? É maravilhoso poder vivenciar. Um dia é um jogo decisivo no Brasileirão e sábado uma final de Libertadores, cara. Isso é maravilhoso demais, né? Bem, e aí, o que vocês acharam do jogo? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.